clicar em nova medida. E vou chamar essa nova medida de total de visitantes. Então, vou aplicar aqui o zoom para vocês. Aqui, gente, é onde eu digito essas informações, essas nossas medidas, esses nossos cálculos, se chama barra de fórmulas, tá bom? Então, eu vou chamar aqui a minha medida de total, visitantes, 2, é igual. Eu vou usar uma função chamada calculate e vou explicar por quê. Ela faz um cálculo e filtra, né? Quando eu começo a montar calculate, eu vou escrever aqui, ó. Calculate, olha, avalia uma expressão em um contexto modificado por filtros. Eu vou criar um filtro aqui e eu preciso fazer uma soma modificando pelo filtro. Então, eu vou usar a minha calculate. E a primeira coisa que ele pede é uma expressão. A expressão nada mais é do que o que eu quero que ele faça. Se eu quero que ele soma, eu vou usar a soma. Se eu quero que ele conta, eu vou usar o count. Contagem distinta, né? Distinct count. Se eu quero que faça a média, se eu quero que eu faça o mínimo, o máximo, a mediana, a moda, então eu coloco aqui dentro de expressão. Lembrando que nós já criamos uma expressão, então eu vou abrir aqui o colchete e ele vai me trazer todas as expressões que eu já criei. Eu já criei total 2, que nada mais é do que a minha soma de quantidade. Então, eu vou pedir na minha calculate que ele traga a soma da minha coluna quantidade e vou colocar um ponto e vou colocar uma vírgula. E agora eu vou dizer o que ele tem que filtrar, né? Então, eu tenho que filtrar na minha tabela de dashboard a coluna indicador, aonde o meu indicador for visitantes. Lembrando que eu vou colocar em aspas duplas, porque eu estou falando de um campo do tipo texto. Se fosse um campo do tipo numérico, eu não precisaria colocar entre aspas duplas. Então, essa daqui é uma dica muito forte, é onde muitos dos alunos ali têm dificuldade e acontece algum erro e trava, porque não entendeu que tem que diferenciar, tem que colocar entre aspas duplas quando a gente estiver falando de texto e tem que tirar as aspas quando a gente estiver falando de número inteiro. E aí, a gente tem que escrever visitantes exatamente como está na minha tabela, né? Lá na tabela, visitantes está tudo com letra maiúsculas. Então, visitantes. Fecho o parênteses da minha calculate e aperto o Enter. Vou diminuir aqui o zoom. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que visitantes está tudo com letra maiúscula. Observe, vou aplicar aqui o zoom. Foi da mesma forma que eu digitei dentro de aspas duplas. Então, aqui total visitantes 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um cartão. E vou trazer aqui total visitantes 2. Aqui é a minha coluna. E eu trouxe aqui, ó, 246 mil. E vou ajustar aqui o tamanho. E já deixei aqui a minha medida total de visitantes.